com uns panoramas um pouco mais gerais, né? E também trazendo um pouco das experiências dos sistemas e das lutas no nosso país. Ahora saludo yo. Ya. Ahora, ahora viene la parte en castellano. De acá de Chile, con Denis nos correspondió organizar esta sesión acerca de los sistemas de salud, una visión analítica, crítica y vamos a tener también en la sesión un trabajo de pequeños grupos para analizar sobre todo la movilización social y qué podemos hacer con nuestros sistemas. Así que bienvenidos, bienvenidas. Y Denis, tú vas a comenzar, me parece, ¿no? Isso, obrigado, Camilo. Então, a gente vai fazer aí um jogral, um bate-bola, eu e o Camilo. Eu vou começar falando um pouco sobre as formas de organização do sistema de saúde, de forma breve. Depois, o Camilo vai estar trazendo um pouco o panorama, né, das políticas e lutas globais aí nas constituições do sistema de saúde, também com olhar para a governança global e como essas ideias vão circulando entre os países. E aí, depois, eu e o Camilo vamos apresentar estudos de caso rápidos, né, com a realidade do sistema de saúde dos nossos países, que tem coisas bem diferentes e outras bem semelhantes, né, e também de como vem se constituindo as lutas, né, para a construção do sistema de saúde universal nos nossos países. A partir disso, né, na segunda hora, em pequenos grupos, a ideia é que a gente faça esse debate, onde cada um possa trazer um pouquinho como que está a realidade, né, no seu país e também pensar estratégias de luta em conjunto. Então, vou estar compartilhando aqui com vocês a minha tela para estar iniciando a apresentação. Eu queria agradecer também ao Leonardo Matos, companheiro do Movimento pela Saúde dos Povos Brasil, que me ajudou um pouco na construção da apresentação. Bom, as coisas que eu vou estar trazendo hoje, nesse primeiro momento, para algumas pessoas não serão novidades, para outras serão, né? Então, eu vou tentar estar no meio do caminho, né, para que a gente possa juntos ter uma base comum para basear a discussão seguinte. Então, colocando em um panorama maior, né, os sistemas de saúde eles estão dentro dos sistemas de proteção social, né, que são conjuntos articulados de instituições, programas, medidas do Estado para atender necessidades e direitos sociais, afetando as condições de vida, as condições de reprodução da vida social, né. Nas sociedades modernas, né, eles em parte vão se construindo como seguros coletivos, e a gente desenvolve, né, o sistema de proteção social a partir de políticas sociais, né, que são ações estatais permanentes, temporárias, que se relacionam com o desenvolvimento, a transformação dos sistemas de proteção social. São a maneira como os sistemas de proteção social se concretizam a população. Nesse sentido, é importante que a gente olhe em como que o Estado pode desenvolver a responsabilidade pública e reduzir a vulnerabilidade aos riscos sociais da população. Por que é importante, né, a gente olhar o sistema de saúde dentro do sistema de proteção social? Porque eles vão se desenvolver, né, no bojo de uma série de lutas dos movimentos sociais, das populações, para que sejam garantidos direitos, né, de cidadania, né? E essas lutas elas andam em conjunto, né? Então, é muito difícil a gente pensar um país que tem um sistema de educação nota 10 e um sistema de saúde nota 2 ou vice-versa, né? Claro que há diferenças entre os países, mas de forma geral, né, a pressão social pela cidadania ela permite algumas evoluções que se dão de maneira que as políticas sociais vão se acompanhando, né? Não são só os movimentos setoriais que constroem
as lutas, né? Então, não é só o movimento social e os movimentos sociais de saúde que permitem que a gente garanta o sistema de saúde, né? Não são só os profissionais de educação que garantem o sistema de educação, mas é na luta geral dos trabalhadores, das mulheres, das pessoas do campo, da cidade, pela cidadania, que a gente avança na proteção social de maneira diferente em cada área, mas em um diálogo conjunto. Bom, os sistemas de proteção social, como a gente vai compreendendo, né, eles vão se construindo, né, de maneira mais tipificada, né, a partir do século XIX, início do século XX, né, tendo como maior visibilidade, né, os países aí da Europa, né, e também, né, os países onde vão se construindo onde vamos construindo direitos, né? Não a partir do estado de bem-estar social, mas a partir de uma garantia geral de direitos a partir das revoluções comunistas, socialistas, né? Que não são estados de bem-estar social, mas são espaços onde a gente garante políticas sociais universalistas, de educação, de saúde. Isso se dá no fortalecimento, né, das lutas e das contradições, né, no seio da industrialização e da urbanização, né, dentro do campo também da formação dos estados modernos, em cenários onde a pobreza e a precariedade social vão ficando mais visíveis, a desigualdade vai se acentuando, né, e vai se construindo um certo campo em torno do que se fala por vezes como questão social, né. Dessa forma, os sindicatos, os movimentos de trabalhadores, as mulheres vão se organizando, né, na luta por reconhecimento de direitos e condições de vida, né, buscando uma certa integração e coesão social da força de trabalho. Isso vai se expressar de diversas formas, em diversos países, né, mas a partir ali da Segunda Guerra Mundial, em alguns países do norte global, vai se ampliando o papel do Estado, né, a partir da força dos sindicatos, a partir das sociedades salariais, né, gerando uma certa ampliação do escopo e cobertura, né, dos serviços de saúde, de educação, né, a partir de um pacto social que, em parte, garantia alguns direitos e que, em parte, privava também de que se avançasse em outras demandas, né? Então, a gente pode pensar a construção dos sistemas de saúde nos países capitalistas, né, como estratégias dentro da garantia de certos direitos sociais que se dava impactuação entre movimentos progressistas, entre movimentos que pressionavam por uma mudança, mas também como uma certa resposta de busca de apaziguamento aos movimentos revolucionários, né, nesse país. Então, um certo entendimento que a partir das classes dominantes, se garantisse certos direitos, né, também iria se estancar certos processos revolucionários que visassem a tomada dos meios de produção, né? Então, claramente são conquistas, né, dos movimentos sociais, né? E aí a gente vai vendo isso aparecendo de diversas formas em diversos países do mundo, né? Na América Latina, onde a gente está, a gente vai ter características bem diferentes desses processos, por mais que é importante que a gente traga como que se constroem no primeiro momento essas ideias que vão depois dialogar e se transformar no panorama global, né? Para também poder desconstruir algumas delas, né? E a gente vai fazer isso um pouco nesse processo. Bom, os sistemas de saúde são, por definição, né, conjuntos de relações políticas, econômicas e institucionais, são responsáveis pela condução de processos referentes à saúde de uma dada população. Se concretizam em organizações, regras e serviços que visam alcançar resultados condizentes com a concepção de saúde prevalecente na sociedade. O que isso quer dizer? Os sistemas de saúde, eles são uma resposta social que se constrói dentro de uma estrutura social, né, e que vão produzir diversas formas de organização, né? E essa organização ela vai além da face mais visível que estamos acostumados, né? Que é a oferta de serviços de saúde. Mas isso inclui o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de insumos, como se dão as organizações, como se dá o financiamento, quais são os atores e agentes de interesse, né? Tudo isso influencia de maneira direta como se constrói o sistema de saúde. Em termos de tipos ideais, né? E aí eu vou trazer isso como tipos ideais, porque
de fato, todos os sistemas de saúde, eles vão ter elementos que estão aí e outros elementos que não estão aí, né? Porque, como a gente falou, como em geral se constroem como sistemas nacionais, por mais que tenham influência internacional, vão ter realidades diferenciadas. A gente tem três tipos principais de sistemas de saúde, né? Que são os sistemas universais, os seguros sociais e os seguros privados ou modelo assistencialista. Os sistemas nacionais de saúde, né, são sistemas que, em geral, buscam financiar por impostos, de maneira geral, e contribuições sociais, como a saúde da população, a partir de um acesso universal e gratuito, que buscam uma integralidade, então que buscam associar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, né, e que também buscam dar conta, né, do integral das necessidades de saúde da população, então não definindo um pacote específico, né, do que vai ser ofertado. Então, as necessidades em geral da população devem ser atendidas nos diversos níveis de atenção, nos diversos serviços, independentes são mais ou menos complexas de certa doença, de certo grupo de necessidades de saúde, né? Em geral, eles têm gestão pública estatal e direção e organização de financiamentos públicos, né? Eles geram melhores efeitos sobre a saúde da população, buscando a saúde como um direito, né? O sistema de E aí, para pensar alguns exemplos de sistemas nacionais de saúde, né, a gente pode usar os países capitalistas, por exemplo, a Inglaterra ou a Espanha, a gente tem Cuba, né, na América Latina como um país socialista, né, que tem o Sistema Nacional de Saúde. E a gente tem outros países que fazem alguma tentativa nesse caminho, mas que não necessariamente garantem isso de maneira completa. Os sistemas de seguros sociais, né? Eles são administrados por fundos ou entidades de seguros sociais. Muitas vezes eles pedem seguros obrigatórios. As contribuições são vinculadas ao salário, né? E normalmente essa contribuição vinculada ao salário garante uma cobertura para as pessoas que têm emprego formal e suas famílias, né? Por vezes, em países onde há sistemas de seguros sociais também, dá uma oferta direta para o geral da população a partir de pacotes menores, né, que não garantem uma saúde integral, mas acesso a certos serviços e ações, como vacinação, certas ofertas de uma atenção primária seletiva, né? Em certos países de alta renda, eles partiram dos sistemas de seguros sociais e rumaram em direção de uma universalização, mas é um sistema que, em geral, gera uma certa desigualdade a partir da capacidade contributiva e acesso ao emprego formal. Então, como a contribuição está ligada ao emprego formal, muitas vezes isso também gera restrições no acesso, visto que em diversos países, enfim, todos os países quase, a população, em maioria, não está com um emprego formal. Isso na América Latina é muito mais forte e se acentua muito mais, né? A gente também tem países que vão ter uma presença de seguros sociais importantes na América Latina, mas que não necessariamente seguem uma visão completa, tem os seguros sociais, né? Por exemplo, a Argentina e o Uruguai têm muitos seguros sociais ligados à categoria, ligados a áreas, mas que se implementam de forma parcial. E aí, existem os sistemas liberais, ou predominantemente privados, né? Que tem uma regulação prioritariamente pelo mercado, o domínio de empresas lucrativas, com a presença significativa dos planos de seguro de saúde. A saúde é entendida como uma mercadoria. Por vezes, há ofertas públicas, né, para extrema urgência, um pacote mínimo, né, de atendimento para saúde materno-infantil ou para vacinação, ou certos planos ou seguros públicos ou semipúblicos para grupos marginalizados, como a população mais pobre, ou por vezes para aposentados, né? Então, é um sistema que ele já se pensa como recortado, gerando ofertas diferentes a partir da capacidade de pagamento das pessoas. Produz exclusão, produz chance importante de endividamento das famílias, né? Muitas vezes há aportes de recursos públicos por meio de subsídios ou incentivos, em nível igual ou menor, né, do que em outros tipos de sistema. Então, um exemplo claro é os Estados Unidos, que tem um gasto público em saúde bastante alto, um gasto privado maior ainda, e, enfim, não consegue garantir a saúde da sua população de maneira adequada, né? Mas esses tipos de sistemas são muito presentes em diversos países da América Latina, né? Diria que é o quadro mais comum, né, em diversos países da América Latina.
o que acentua a desigualdade, né, dos nossos países, o que gera um nível importante de sofrimento, dificuldade na busca de serviço de saúde pela população, pela maioria da população dos países, e, obviamente, a maioria das populações negras, indígenas, né, as pessoas mais pobres, né, que se deparam com essas barreiras de acesso e de qualidade no atendimento. Trouxe essa discussão em termos de quadro geral, entendendo que ela não é possível de a gente fazer a discussão sem passar nela, mas a gente sabe que vem havendo discussões muito importantes se são esses tipos ou são esses modelos que a gente tem que tomar como referência para a construção do sistema de saúde na América Latina, né? Alguns companheiros, inclusive o companheiro Oscar Feio, que participa do movimento, e outros dos nossos companheiros do movimento, o próprio Círculo de Sistema de Saúde na América Latina vem desenvolvendo isso. Uma discussão se a gente não vem tentando construir sistema de saúde a partir de uma perspectiva que ela é colonial, que ela constrói relações de dependência, né? Buscando também afirmar que o bem viver deve ser o paradigma do desenvolvimento das relações entre o homem, o ambiente e a saúde de forma profícua. Que a gente tem que apostar na interculturalidade, na valorização dos saberes ancestrais e tradicionais na construção do nosso sistema de saúde, reconhecendo como sistemas de saúde, os sistemas de saúde tradicionais, pensando em plurissistema de saúde, incluindo as discussões de interseccionalidade e determinação social como algo central para a gente pensar o sistema de saúde. Na realidade, né, os sistemas de saúde eles são híbridos, em geral, né? Eles articulam práticas biomédicas e práticas tradicionais, eles articulam financiamento público e privado, eles carregam algum nível de segmentação e respondem às relações de poder, estrutura e desenvolvimento econômico e às lutas técnicas em cada país e também à geopolítica internacional, como o Camilo vai estar trazendo um pouco para a gente. Na América Latina, né, a gente tem na maioria dos países sistemas híbridos de caráter majoritariamente residual, assistencialista, como a gente vinha falando. Uma forte presença do setor privado no financiamento, no asseguramento e no provimento, né? Assim como sendo setores de poder importantes nos nossos países, que muitas vezes pautam as discussões políticas, barram iniciativas progressistas para a universalização do sistema de saúde. Nossa região, né, nossa grande região, sofreu muito das reformas neoliberais proporcionadas pelo FMI e o Banco Mundial, que levaram a um maior fortalecimento dos sistemas híbridos assistencialistas, né? E a gente vê na maioria dos países uma proporção importante da população sem a garantia ao direito integral à saúde. Costa Rica e Cuba aparecem como exceções importantes aí na nossa região, né? O Brasil aparece de forma parcial como uma exceção importante. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no estudo de caso. E é importante que a gente olhe, né, para o sistema de saúde do ponto de vista do financiamento, né, para entender quais são as suas diferenças. É um ponto, dentre vários pontos. Então, vocês podem ver, né, que os países ricos, em geral, vão estar investindo aí uma parcela bem maior, né, em saúde pública do que os países da América Latina que a gente está acompanhando. E a gente vai ver que nos países da América Latina, em alguns deles, há uma desigualdade importante entre investimento público e privado, né? Nesse quadro, a gente pode ver isso especificamente no Brasil e no México, mas também na Colômbia e no Chile a gente vê uma presença importante do setor privado, né? E esse é o porcentagem de gastos totais em saúde, né, por país, né, na América Latina. Então, vocês podem ver que há uma variação importante na porcentagem, a gente tendo Cuba aí em primeiro, né, nessa porcentagem, né? Mas vocês podem ver também que países que às vezes estão relativamente acima na porcentagem geral, como o Brasil, Chile, por exemplo, vão ter uma proporção de distribuição entre gastos públicos e gastos privados bastante desiguais, né? Então, significa que pode ter um investimento alto em saúde, mas boa parte desses investimentos podem ser privados, o que significa que não chegam à maioria da população. E é importante notar também, né, que na nossa região há uma percentual importante, né, da população que tem sua pobreza agravada pelos gastos de direito à saúde em momentos de urgência, em momentos de dificuldades.
de forma geral, né? A ideia era dar esse panorama, né? Entendendo, né, que essa construção, ela, do sistema de saúde, por um lado, ela vai responder sim às lutas e às realidades do país, né? Mas que, por outro, também vai responder bastante à maneira como se distribui a renda, a maneira como esses países se localizam na distribuição global do capitalismo, né? E as posições que eles têm, o tipo de produções econômicas, né? Mas a gente vai ver pelos estudos de caso também que, independente disso, as lutas em cada país, as realidades de cada país, a maneira como essas coisas vão se construindo podem fazer muita diferença nas ofertas que chegam à população, na garantia do direito à saúde a partir do sistema e também na determinação social da saúde. É isso por enquanto. Vou estar passando aí a palavra para o Camilo, para seguir. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí se te escucha. Y voy a presentar. Bueno, a propósito del panorama global, complementando lo que comentaba Denis. No sé si se me está escuchando bien. ¿Sí? Ya, con lo de la traducción me confundo un poco. Voy a hacer, primero, voy a ir un poquito más atrás, a propósito de la participación de la ciudadanía o de la población en términos del tema de salud. También, tal como comentaba Denis, en general la formación eh, académica está obviamente hegemonizada con el pensamiento más eurocéntrico y por lo menos en Chile es muy poco lo que se enseña a nivel de los centros de formación, universidades, centros profesionales, de lo que es la medicina tradicional o la salud tradicional, la medicina ancestral. Entonces, habitualmente en las cátedras de salud pública, a lo que accedemos fundamentalmente es como a la historia más impregnada del norte global y bastante de lo que ha ocurrido en nuestros países en términos de la influencia del Estado y de la sociedad en relación al sistema público o el sistema de salud. Tiene que ver con efectivamente ideas que vienen en general de Europa. Tal como algunas son buenas y otras no tanto. Tal como el hecho de lo que se denominó en algún momento las sociedades de socorros mutuos. Estamos hablando del siglo XIX, donde en Latinoamérica prácticamente el Estado estaba ausente de hacerse cargo de los derechos sociales universales, en este caso el derecho a la salud. Entonces, es la propia comunidad, en realidad son los propios trabajadores y trabajadoras, obreros y obreras que comienzan a organizarse antes de que el Estado o los estados se hagan cargo, intenten hacer cargo del sistema público de salud. Creo que ese es algo que, como digo, viene también de corrientes europeas. Estamos hablando de el siglo de la revolución industrial, la migración campo-ciudad fuertemente, y son los propios trabajadores y trabajadoras entonces de manera solidaria
hacia los demás en caso de tener alguna situación problemática, ya sea enfermedad, accidente laboral o incluso muerte, y apoyo entonces a la familia. Muy interesante esto porque de alguna manera es como el germen de la autoorganización y por lo menos en Chile, que tuvo una fuerte influencia de estas organizaciones. Posteriormente, cuando ya el Estado se empieza a hacer cargo, cuando el Estado o la organización gubernamental se introduce en el aseguramiento, fundamentalmente con aportes, como decía y Denis también, tanto de trabajadores y trabajadoras, empleadores y del Estado, lo que se conformaron los seguros sociales de salud. Ahí la participación de la ciudadanía retrocede. Retrocede pensando sí en el sistema de salud alopático o el sistema más institucionalizado. Sin embargo, de nuevo, o sea, tenemos poca investigación y creo que es algo que nos falta para ver las soluciones, y por eso de alguna manera el trabajo de pequeños grupos tiene que ver con eso, de cómo la medicina ancestral y la medicina popular o la salud popular siempre está ahí, siempre está de lado, siempre está incluso siendo tratada de marginar desde lo institucional. Eh, Hay también, de alguna manera, siguiendo algunos ejemplos de sistemas públicos europeos, hay un intento en Latinoamérica de empezar a unificar eh, sistemas de salud, y tenemos mezclas finalmente. En la mayoría de nuestros sistemas tenemos sistemas que juntan, por un lado, el sistema público propiamente tal, habitualmente para personas sin empleos formales o personas sin recursos. En paralelo, el sistema de seguridad social. En Chile tenemos una diferencia porque eso se juntó. Y tenemos entonces en Chile los tres tipos de sistemas, propiamente tal, porque tenemos también el privado. Y tenemos mezclas en nuestros países. Entonces, tenemos sistemas públicos de salud o sistemas de salud bastante impuros al final. El caso de Brasil, con un sistema único, pero con influencia o con una mercantilización, sobre todo el nivel secundario. Entonces, es bien interesante cómo, a pesar de tener las mismas ideas, principios, finalmente cada país, de acuerdo a su historia y también a la movilización social, es la que va construyendo finalmente el sistema de salud que tiene. Es muy relevante para la historia de los sistemas de salud, claramente, y de la salud, desde una perspectiva más amplia, lo que ocurrió hace más de 45 años en Alma-Ata y lo que es conocido como la Declaración de Alma-Ata, y donde se hace más, empieza a resonar fuertemente atención primaria de salud. Pero atención primaria de salud como decimos nosotros, como estrategia, no simplemente como un nivel primario de atención. Y ahí también, de alguna manera, debido a algo que mencionaba Denis, debido a la apropiación sobre todo de sectores más liberales y conservadores, de los términos que ocupamos para intentar mejorar nuestro sistema, finalmente se termina confundiendo. En Chile, por ejemplo, se le dice al nivel primario de atención primaria de salud, como si fuera estrategia. Y en realidad nos estamos refiriendo a nivel primario de atención. En otros países le dicen atención primaria, sin
de salud por lo menos. Entonces, lo que proponía Alma-Ata era algo bastante más amplio de lo que finalmente se termina produciendo. Y esto también va de la mano con lo que ocurre con la situación económica y global, en términos de que desde la misma Organización Mundial de la Salud y UNICEF se propuso la estrategia de atención primaria universal, pero posteriormente viene la crisis de la deuda de los años 80 y cambia fuertemente el paradigma, y la estrategia de atención primaria que promueve la participación de la comunidad fuertemente con una parte muy relevante queda reducido prácticamente a nada. Queda reducido simplemente a un sistema institucionalizado que da atención paquetizada, habitualmente costo efectiva, introduciendo temas de de gestión privada en la nueva gestión pública, y por lo tanto nos encontramos fundamentalmente con el desarrollo de dos tipos de atención primaria: la que recuerda e intenta seguir los avances de la estrategia de atención primaria de salud en muy pocos países, habitualmente además países con altos recursos europeos, donde sí se pudo desarrollar mejor la estrategia de atención primaria, y por otro lado, nuestros países con una atención primaria focalizada, mínima y muchas veces, como se dice, para pobres solamente. Y como se refiere, una atención primaria para pobres es una pobre atención primaria. Luego tenemos todo lo que comentaba también ahí Denis del oleaje neoliberal, con la separación de funciones de nuestro sistema de salud, y esto, como una avalancha igual, impregna a todos nuestros sistemas de salud. Entonces diferenciamos lo normativo de lo financiero y lo ejecutivo, y finalmente el Banco Mundial, el año 93, emana un informe que se llama Invertir en Salud, que algunos países supuestamente pensaban que era que los gobiernos tenían que invertir en salud, pero en realidad era un llamado a la banca o a los privados a invertir en la prestación de salud y el aseguramiento. Entonces tenemos este esquema como de multiseguros, que es lo que se empezó a instalar, sobre todo, bueno, en Colombia, México, Chile, en países que tuvieron una primera vuelta de reformas más hacia el aseguramiento privado y la provisión privada. Esto mostraba Denis, hay varias tablas que nos pueden servir para analizar qué tipo de sistema estamos. Como nuestros sistemas de salud, además de dejar al lado la salud ancestral y no considerarla muchas veces como algo que yo creo que es muy relevante y que tenemos que comenzar a sistematizar más fuertemente, es el hecho de que en la mayoría de nuestros países es un híbrido. No están los sistemas puros como sistemas únicos de salud, probablemente tal, universales, o sistemas de seguro o multiseguro. Y ahí viene entonces un refresh de una intención de ponerle buena cara a el aseguramiento, y que permanece hasta el día de hoy, que es lo que nosotros llamamos como cobertura universal de salud. Se ve que las reformas anteriores, además de dejar a la comunidad de lado, de no implementarse la estrategia de atención primaria de salud, lo que ocurre es que finalmente los países empiezan a tener peores resultados en salud, y por lo tanto se hace una arremetida de lo importante que es ahora cubrir a toda la población. Y eso nuevamente viene primero de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud se hace eco, pero pone un énfasis en que también no solo basta la cobertura, también hay que agregar el acceso. Entonces lo declara, y el Banco Mundial ve que esto en realidad le hace sentido
y apoya fuertemente lo que nosotros concebimos como cobertura universal de salud, que es algo que en general uno escucha que los gobiernos de Latinoamérica apoyan como algo que fuera positivo. Sin embargo, desde del Movimiento para la Salud de los Pueblos, desde la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, se ha hecho énfasis en que no caigamos en esta trampa, que es pensar que cobertura universal de salud es algo que va a traer efectivamente mejores niveles de salud para la población. No solamente es un término ambiguo, también apropiado desde el neoliberalismo, sino que claramente no es lo mismo que sistemas únicos o universales de salud. Yo creo que eso hay que tenerlo como súper claro en términos de que cobertura universal de salud suena bien. De hecho, como que uno de primero no debiera estar en contra. Sin embargo, en la práctica lo que significa es que podemos asegurar tanto público como privadamente a la población, y aunque tengamos toda la población con un seguro de salud, ya sea un solo seguro público o cualquiera, finalmente eso no asegura que las personas van a tener un buen sistema de atención de salud. Y además que limita el tema de salud solo a la atención y no a mirarlo desde una perspectiva más amplia. Entonces, parado desde la cobertura universal, ha venido esta promesa de que primero hacemos el aseguramiento y después pasamos a sistemas universales. Sin embargo, aquí tenemos algunos ejemplos de coberturas universales que quedan siempre hasta ahí y no avanzan hacia efectivamente sistemas públicos de salud más fuertes. Entonces, como concepto, yo creo que es súper importante no confundir eh, que cobertura universal de salud, la CUS, que se le dice, no es lo mismo que sistemas universales de salud. Hay que hacer una fuerte diferencia ahí. Seguro único no es lo mismo que sistema universal, y atención primaria no es estrategia de atención primaria propiamente tal, sino que en realidad uno debería idealmente cambiar el nombre, volver al origen, poner cuidado integral en la atención primaria, en el nivel primario, en realidad en todo el sistema de salud. A 40 años de Alma Ata, debido al cambio de capital, se hizo la declaración de Astana, que no reemplaza la declaración de Alma Ata, es bastante de menos envergadura y que se para fuertemente de nuevo en la cobertura universal de salud como única solución. Entonces, de nuevo, aquí una mirada más cercana. ¿Cuál es la diferencia? Esto va a quedar para ustedes, entonces ahí lo pueden después mirar. La gran diferencia que hay entre sistemas de cobertura versus sistemas universales. Creo que este tema es algo que hay que obviamente discutir, profundizar y denunciar. Entonces, nos encontramos en lo que podría ser un adelanto en algunos países, que es ahora proponer que el aseguramiento privado es algo que debiera retroceder y debiera primar el aseguramiento público solamente. Y esto es apoyado por los organismos internacionales, de nuevo, Banco Mundial, la OMS, en fin, porque lo que están viendo en realidad que hoy día el negocio en la salud no es necesariamente el aseguramiento privado, sino que es la prestación. Y en relación a eso, bueno, entonces, cuando incluso pasamos a un sistema que tiene un solo ente que asegura que supuestamente es público, seguimos con problemas. Primero porque la atención primaria o el nivel primario de atención no recibe suficientes recursos. Dos, la participación comunitaria no está relevada y no hay trabajo tampoco con el intersector. Finalmente, el lucro con la atención de salud sigue siendo algo muy importante, que está de base. Entonces, en relación a eso es que claramente hay una sistematización de análisis
de que tenemos idealmente que profundizar en el conocimiento de nuestros sistemas y cuáles son las propuestas que están, qué es lo que buscan, y tener bastante ojo, bastante observación en que muchas de estas propuestas van a sonar como que vamos hacia un sistema más universal, pero en la práctica, en realidad lo que buscan es continuar con el lucro, sobre todo de la prestación. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Derechamente que la salud debiera ser concebida como un derecho humano, garantizada por el Estado, que la salud no es algo simplemente del sistema de atención de salud, sino que está determinado por condiciones del modelo de desarrollo propiamente tal, y que la salud es muy importante, la participación de las personas para poder mejorar y cambiar nuestras condiciones. Entonces, por un lado, efectivamente uno va hacia atrás y rescata lo de Alma Ata, rescata lo que se llamó atención primaria, pero en realidad se entiende que fue mal traducido. En vez de atención primaria, lo ideal hubiese sido traducido como cuidados integrales de la salud. Entonces queremos un poco cambiar eso. Y fundamentalmente que nuestros sistemas de salud partan también de lo propio, de lo latinoamericano, de lo histórico, de los diferentes saberes, sobre todo de las comunidades ancestrales, que no solamente tienen un sistema integral de atención de salud, sino que además un sistema integral de vida, como decía Denis, de buen vivir. Entonces, ¿cuál sería la transición? De alguna manera, el hecho de que la salud está hoy día, en general, en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, si no todos, como un derecho reducido, con una falsa libertad para elegir qué sistema ocupar, con sistemas públicos desfinanciados durante décadas. ¿Para qué? Para que la ciudadanía piense que lo público es malo, es deficiente, pero en realidad los sistemas públicos en general son muy eficientes, sobre eficientes, porque utilizamos muy pocos recursos y hacemos muchas cosas con los pocos recursos. Pero ahí tenemos un tema de disputa claramente contrahegemónica para el sentido común y relevar lo público. Volver a situar lo público en lo que fue en nuestros sistemas cuando todavía no estaban las reformas neoliberales. Entonces, pasar hacia efectivamente sistemas universales, con garantías de derecho, sistemas públicos de atención bien financiados, con participación comunitaria fuerte, vinculante, y sistemas finalmente solidarios. Entonces, como ejemplo de esto, íbamos a comentar en el caso de Chile, primero mirándolo desde un punto de vista más macro, y después el de Brasil, mirándolo desde un punto de vista más macro, claramente, como decía, cuando uno habla de salud o sistema de salud, tiene que mirar más allá y ver el modelo de desarrollo y la desigualdad, claramente, es algo que afecta y mata. La desigualdad finalmente termina matando. Y la deuda, como dice ahí, la acumulación de riquezas y la acumulación, por otro lado, de deuda en la mayoría de la población. En Chile se hizo una última reforma hace 20 años atrás que generó esta idea de acceso universal con garantías explícitas. O sea, vamos a tener efectivamente derechos supuestamente. En la práctica son 87 condiciones que tienen sus tiempos de espera más o menos definidos, pero que claramente no han cambiado la lógica ni de fortalecer la atención primaria, ni de mejorar la participación comunitaria, ni entonces de mejorar nuestros resultados. Fundamentalmente el gasto de cómo se financia el sistema de salud en Chile y de nuestros países es el gasto de bolsillo, el gasto de las familias que tienen para otras, de alguna manera, necesidades, para otras necesidades determinadas, tienen que terminar pagando, comprando medicamentos y atención de salud en los sistemas privados. El aporte estatal en general es limitado y como estas mezclas de sistemas
también tenemos contribución de trabajadores y trabajadoras. Entonces tenemos sistemas fragmentados, segmentados. En el caso de Chile, un muy mal ejemplo que son las ISAPRES, las aseguradoras privadas, que en realidad es una empresa que lo único que busca es lucrar con la salud de las personas que tiene a cargo. El tema de los medicamentos en Chile por lo menos es un gran problema porque es lo que fundamentalmente implica el gasto de bolsillo de las familias, sobre todo las más pobres, y hay una desregulación del sistema de medicamentos y por lo tanto aquí lo que se conoce como farmacia pública es algo muy, muy importante como solución. Los resultados sanitarios en nuestro país en realidad han ido empeorando, hay más inequidad en salud, que es algo que supuestamente se había prometido mejorar con la reforma del auge, de las garantías explícitas. Hay una medición de nuestra atención primaria, como yo les decía acá, aquí de nuevo dicen, eficiencia de la gestión en atención primaria de salud, APS. Pensando, uno se puede confundir como que fuera algo de la estrategia, pero en realidad solamente se refiere a nivel primario. Tenemos una cobertura muy limitada en nuestro país, a pesar de la historia que tenemos del sistema de salud, muy poquita participación comunitaria y mala o baja percepción de calidad de parte de la ciudadanía. Solo pasaron 5 años después de la última reforma de salud de Chile, la del auge, y ya se empezaron a constituir comisiones presidenciales para una nueva reforma. O sea, tan mal quedó que han habido varias comisiones presidenciales posteriores y todavía no tenemos un nuevo sistema de salud. Sin embargo, y aquí está la movilización ciudadana, uno de los temas relevantes de introducir ámbitos privados dentro del público son los hospitales concesionados, que claramente lo que hacen es que el Estado gaste más y no rinde mejores resultados, claramente. Entonces, movilizaciones a propósito de la concesión de hospitales, fundamentalmente, de la privatización del sistema público de salud. En este sentido, tanto organizaciones de trabajadores y equipos de salud como de la comunidad se han venido movilizando, a lo menos desde los últimos 15 años, en conjunto, para intentar hacer frente a ahora la privatización, en este caso de hospitales, de la administración de los hospitales. En algún momento hicimos organizaciones, como decía, de trabajadores y trabajadoras de salud y otras organizaciones de trabajadores y ciudadanía, un plebiscito nacional de la Mesa Social por la Salud, para intentar, como digo, por lo menos aguantar estas múltiples oleadas neoliberales o liberales. Estos son ejemplos de los hospitales concesionados. Hoy día en Chile hay más o menos unos 7 hospitales concesionados. Varios de ellos han tenido muchos problemas. No son mejores, generan más gasto y de alguna manera lo único que hacen es que empresas lucren no solamente con la construcción, sino que también con la gestión, con la administración. Entonces, claramente eso es un problema. Vemos también que cada vez más son empresas grandes, incluso transnacionales, las que lucran con la atención de salud. Y en nuestro país un momento muy importante en realidad de esperanza fue en octubre del 2019, momento también parecido a lo que ocurrió en Colombia, el estallido social y frases como esta: no era depresión, era capitalismo. Cabildos autoconvocados, movilización ciudadana fuerte en ese tiempo que pedía salud pública de calidad, un sistema único universal, en fin. Pero después vino el COVID y todas las medidas de salud pública, en realidad bien punitivas o controladoras,
que claramente en el caso de Chile bajó la movilización social, lamentablemente. Y vemos que incluso las propuestas más progresistas de nuestro país están encaminadas a, de alguna manera, mantener el lucro en la atención. Termino con una idea que hay hoy en mi país que lo que intenta es hacer ver que una futura reforma va a traer mejoras, y es así como, de nuevo, se habla de atención primaria de salud, el corazón, en este caso, de la reforma y de manera universal. Sin embargo, este hito que lo que busca es comenzar una reforma supuestamente más progresista y mejor, en realidad todavía no soluciona los problemas con el cual no avanzó la reforma anterior, y mantiene de alguna manera el desfinanciamiento y claramente una atención primaria muy limitada, sin participación, y bajo la administración municipal, que es una condicionante también de varios países de Latinoamérica, con problemas de control en qué se ocupan los recursos. Falta de poder ciudadano para fiscalizar el buen uso de los recursos que van hacia salud, los limitados recursos que van hacia salud. Ya terminando, por lo menos en Chile, seguimos claramente expectantes y movilizados debido a que, como decía, esta promesa de atención primaria de salud universal, que hay que poner ojo nuevamente de cómo se desarrolla, por lo menos la experiencia chilena hasta el momento no es muy buena, es que en el sistema público, además en paralelo, se está montando un aseguramiento tipo sistema de salud francés, que si bien lo que intenta es no desfinanciar el sistema público en la prestación privada, claramente no está asegurando que nuestro sistema público de salud salga de su ya por décadas fragmentación y debilitamiento. Entonces, ojo cuando se proponga un seguro único. No es un sistema universal ni un sistema único, es solo un seguro que clasifica a las personas de acuerdo a su nivel de ingreso y fundamentalmente, bueno, la esperanza de que efectivamente se abra nuevamente en nuestro país un proceso de movilización que lleve idealmente a, más temprano que tarde, terminar derribando la constitución actual que tenemos, que es la de la dictadura de Pinochet. Eso. Ahora Denis va a comentar del sistema de salud de Brasil, ¿cierto? ¿Algo? Isso, Perfecto. Camilo. Muito obrigado. Vou seguir, então, tentar ser breve aí, falando um pouquinho do sistema de saúde do Brasil, né? Eu sei que o sistema de saúde brasileiro ele é um querido da região, né? Então, acho que pela força da produção da saúde coletiva brasileira, pelo fato de a gente ter conseguido no Brasil colocar a saúde como direito na Constituição, construir um sistema que busca fazer as ofertas da universalidade, da integralidade. Então, acho que vai ter muita curiosidade quanto a isso, mas também, além de elogios, acho que vão vir alguns baldes aí de água fria também, porque a gente tem desafios bem importantes aqui no Brasil, que é importante que a gente compartilhe. Então, o sistema de saúde no Brasil tem uma história antiga, né? Ela passa por alguns dispositivos, como o próprio Camilo colocou, então os institutos de aposentadoria e pensão de trabalhadores auto-organizados foram muito fortes na década de 30, na década de 40.
na ditadura militar, que foi longa no Brasil, né, entre 64 e a década de 80, né, se criou um sistema de asseguramento social baseado no trabalho, com prestação privada, né, e que tinha resultados muito ruins, né. Isso foi se agravando, né, e nos anos 70 e 80 isso se tornou uma questão de opinião pública, né, uma crise importante na medicina previdenciária brasileira, que em um momento de redemocratização no Brasil que vinha sendo construído pelo novo sindicalismo, pelos movimentos sociais em geral, permitiu a construção de novos atores sociais e que se construísse uma disputa de propostas e alternativas, né? O movimento sanitário brasileiro, como se conhece hoje em dia, né, ele é fortalecido e fundado, refundado nesse momento, né, a partir de uma articulação ampla social, né, que tem setores acadêmicos, trabalhadores de saúde, movimentos comunitários, e que vai se articulando, né, tendo como seu momento máximo a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, se constrói uma certa direção comum de ação no movimento sanitário brasileiro, permite que o movimento esteja pronto para buscar influenciar de maneira direta a Constituição de 1988, que foi a Constituição da Redemocratização, né? Então, isso se dá também com a reorganização dos saberes na saúde pública brasileira e a construção do campo da saúde coletiva brasileira, né? E aí se constrói a partir dos movimentos sociais, né, a defesa de uma concepção ampliada de saúde, muito ligada à determinação social da saúde como direito de cidadania, né, universal, integral, de uma reorganização institucional, né, então a formação de um sistema único de saúde, né, ele fosse baseado em impostos gerais, né, não tivesse ligado a asseguramento por trabalho, pela previdência, que fosse descentralizado, regionalizado, com a presença importante da participação popular, né? Então o Brasil, ele, a partir daí, vai construindo sua rede de conselhos municipais, conselhos estaduais de saúde, né? E um sistema mais ou menos desenvolvido de participação popular, que também tem seus desafios, né? E nesse sentido, então, se constrói uma proposta, né, que dialoga, né, com diversas outras reformas sanitárias, mas que tem seu caráter brasileiro, né, principalmente nessa aposta, né, na participação popular, nessa aposta na municipalização, e que só encontrou o seu espaço, né, por também estar andando junto com o processo de redemocratização, né, por ter uma liderança forte da sociedade civil, né. Então, foi um processo que, em parte, foi distinto de outros países da região, que o Brasil ele busca implementar um sistema universal de saúde, né, no momento onde o neoliberalismo vai levando as suas garras a diversos países da região, mas, ao mesmo tempo, ele busca implementar um sistema universal de saúde em um momento onde o neoliberalismo também coloca suas garras no Brasil. Então, a gente tem um processo de implementação que acaba sendo parcial, né? Que carrega muitos princípios e algumas experiências muito potentes, mas que também carrega muitas palavras e direções que foram se esvaziando ao longo do tempo, por a gente não conseguir construir uma estrutura estatal e uma base social que garantisse, de fato, esse avanço. Então, o sistema de saúde brasileiro, ele é um sistema que ele é misto, como os outros sistemas aí da América Latina. Ele vai ter um setor público, um setor suplementar, que é formado pelos planos e seguros privados de saúde, né? E aí ele vai ter um setor que a gente chama de setor privado, que são os prestadores privados de saúde. O setor público, de financiamento público, né? Ele vai disputar com os planos de seguro de saúde os serviços privados que dominam em boa parte da rede de saúde, assim como construir parte de uma rede pública que é ofertada a toda a população. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, ele vai buscar, sim, uma universalidade, uma igualdade, uma integralidade na oferta para toda a população, né, com participação da comunidade, com descentralização. Então, isso tudo está colocado tanto na Constituição Federal quanto nas leis. Então, o Brasil conseguiu colocar na Constituição Federal que a saúde ela é um direito de todos e um dever do Estado,
Então, a gente conseguiu chegar a essa formalização, né? E avançou muito em diversos campos, mas também com desafios, né? No Brasil, a gente vai ter mais ou menos 27% da população coberta por planos de seguros privados, né? Esses planos de seguros privados, né, eles vêm cada vez mais se fortalecendo a partir da financiarização, né, a partir da internacionalização e a entrada do capital internacional. Ele também é um setor que recebe incentivos estatais por meio de subsídios, né? Então, no Brasil, é isento de imposto, né, as ações de saúde da população que paga a partir dos planos privados, né? Então, isso também fortalece, né? E aí, como eu falei, o subsetor privado vai fazer essas ofertas tanto do sistema público quanto privado, né, com consultórios, hospitais lucrativos e filantrópicos, serviços de apoio diagnóstico, né, que são áreas que a maioria da prestação é privada. Então, a gente tem uma segmentação de acesso importante no Brasil, pela ocupação e pelo poder de compra, né? E aí é bem importante que a gente olhe esse gráfico novamente, né, que o Brasil, apesar de ser um dos únicos países da região, né, que se propõe a ter um sistema universal de saúde, ele tem um financiamento majoritariamente privado da saúde, né? Então, o que a gente pode ver é que no Brasil, né, mesmo que 75% da população, mais ou menos, tenha como o sistema público de saúde como seu principal ou único espaço de cuidado da saúde, né? 60% do investimento é privado, né? Então, a gente tem uma disparidade, inclusive, maior do que países como Chile ou Colômbia, que não se propõem a ter um sistema universal de saúde, mas que tem um financiamento público proporcionalmente maior, né, do que o Brasil, que coloca uma contradição importante do nosso modelo. No Brasil, de fato, a gente conseguiu avançar numa cobertura e num acesso à atenção primária. O Brasil construiu um modelo de atenção primária a partir da estratégia de saúde da família, envolve agentes comunitários de saúde, enfim, algumas centenas de milhares de agentes comunitários de saúde atendendo a sua população, como funcionários do Estado, né, fazendo ações de prevenção, de acompanhamento, mas com desafios também nisso. Ele chegou a uma cobertura de 85% da população, né, com atenção primária à saúde, 85% da população está cadastrada, né, na atenção primária, mas ainda temos, né, espaços onde são ofertados cuidados que não são no modelo da atenção primária integral, né? A gente tem alguns desafios na qualidade também. Nossas equipes de saúde da família em geral, que são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários, elas cobrem de 3 a 4 mil pessoas, o que acaba sendo muita gente para que a gente consiga fazer uma atenção integral. A atenção primária no Brasil tem um desenho que se propõe a trabalhar com promoção, prevenção, com mobilização comunitária, com intervenção dos determinantes. Em alguns lugares isso é possível, em muitos não também, né? Em geral, a gente tem uma prestação pública na atenção primária, mas a gente já tem presença, né, de organizações do terceiro setor que se assemelham a empresas nessas prestações. Existem equipes multiprofissionais na atenção primária no Brasil, com psicólogos, nutricionistas, etc., que também acompanham o número de equipes. Mas a gente pode dizer que a expansão da atenção primária talvez foi um dos grandes êxitos do Sistema Único de Saúde no Brasil. Mesmo com seus desafios, a gente conseguiu avançar bastante nisso, visto que a gente tinha um sistema basicamente centrado, né, em especialidades ou centros de saúde comunitários de baixa qualidade. Enfim, esse é um gráfico que coloca, né, a expansão da cobertura de saúde da família no Brasil entre 98 e 2017, né, saindo aí de uma cobertura, né, que, enfim, era próxima de 10%, chegando ali a 60% e depois a 80% da população. Então, isso é algo bem potente que a gente teve, né? Uma fotinho de uma unidade básica de saúde. É sempre bom ver. Mas já na atenção secundária e terciária, que é onde está a maior parte do investimento, né? Então, é onde consome a maioria dos recursos. A prestação é majoritariamente privada, seja de fins lucrativos ou filantrópicos. A gente tem importantes barreiras de acesso, de oferta,
Então, é muito comum esperas longas por atendimentos especialistas, por exames, né? A gente tem uma oferta concentrada no setor suplementar na maioria dos municípios. Então, quem tem planos e seguros privados tem um acesso mais fácil, tanto a hospitais quanto a ambulatórios, exames, né? E a gente tem uma diferença importante também na qualidade desses serviços, né? Então, por exemplo, a gente pode ver que no Brasil, né, durante a pandemia de Covid-19, né, a proporção de mortalidade, né, a percentual de mortalidade nos serviços de saúde que tinham oferta pública foram muito maiores do que os serviços de saúde que estavam ligados aos planos e seguros privados. O Brasil teve 5 conquistas importantes no sistema de saúde. O reconhecimento da saúde como direito de cidadania, né? Uma ampliação muito grande do acesso, né? Então, boa parte da população não tinha cobertura alguma, dependia de filantropia ou de pagar do bolso. E, de alguma forma, potencialmente, toda a população brasileira tem acesso, né, ao sistema público de saúde. A gente teve efeitos importantes sobre indicadores de saúde estratégicos. Houve uma redução da mortalidade infantil, se a gente olha ali na duração dos anos, aumento da expectativa de vida, né? A nossa atenção primária à saúde, de fato, conseguiu se construir, né, como uma oferta parcialmente satisfatória, carregando e buscando uma atenção primária compreensiva, uma atenção primária com mobilização comunitária, atingindo isso parcialmente, né, mas garantindo vários princípios que para nós são muito caros, como a presença dos agentes comunitários de saúde, como a territorialização, né, a gente tem um programa nacional de imunização bastante forte, né, que teve desafios importantes nos últimos anos, né, pelo desfinanciamento dos governos de extrema-direita, como Bolsonaro e Temer, e também pelas notícias falsas sobre imunização, mas que consegue ter um alcance importante, né, e que está retomando seu fôlego. O Brasil tem uma reforma psiquiátrica muito importante, né, a gente conseguiu fechar mais de 40 mil leitos de hospitais psiquiátricos e abrir milhares de centros comunitários de atendimento em saúde mental, né, diminuindo a violação de direitos, criando estratégias de cuidado. O Brasil foi um dos primeiros países que conseguiu fazer essa oferta de tratamento para HIV/AIDS, SIDA, né, pública, né, a partir muito da mobilização. Isso é bem importante, né? A gente vê, por exemplo, a saúde mental e o atendimento e o tratamento para HIV/AIDS como expoentes no Brasil, porque são espaços com movimentos sociais fortes, né? Movimentos sociais que empurraram o governo a garantir direitos e a mudar suas políticas, né? E nós temos um sistema muito grande de controle social, né? Cada município brasileiro tem seu Conselho Municipal de Saúde, que vai indicar políticas e membros para o Conselho Estadual de Saúde. A gente tem o Conselho Nacional de Saúde. Existem conferências a cada 4 anos, em todos os níveis. Os conselhos controlam e tem que aprovar as contas dos municípios, tem influência, mas que também são instituições que muitas vezes se tornam burocratizadas, ocupadas, né, por instituições de representação que não necessariamente representam a base, então também tem seus desafios, mas que é uma grande conquista, é algo que a gente tem de muito forte também. Por outro lado, o sistema de saúde brasileiro não conseguiu enfrentar de maneira significante uma sociedade extremamente desigual. Então ainda há diferenças importantes, né, a partir de renda, raça, gênero, classe, de como que se acessa, né, ao serviço de saúde. A gente tem um modelo de desenvolvimento econômico ainda muito dependente, né? A base de apoio político do sistema público de saúde no Brasil foi encontrando seus limites. Muitos dos sindicatos, por exemplo, foram buscando planos de seguros privados para os seus associados, né? A gente vê a pauta da saúde pública uma preocupação importante da população, mas que é algo que não conseguiu evoluir no seu financiamento, na garantia de integralidade, mesmo depois de mais de 16 anos de governos do Partido dos Trabalhadores e centro-esquerda, por mais que são governos que avançaram muito na qualificação do sistema, avançaram muito na cobertura, na atenção primária, mas os problemas estruturais não foram resolvidos, né?
A gente vê o movimento sanitário no Brasil que se mantém forte, que se mantém visível, que se mantém relativamente organizado, mas é um movimento que foi tendo progressivamente uma dominância dos setores acadêmicos e um arrefecimento, uma diminuição, né, da representatividade dos movimentos sociais na sua composição, né? Foi se tornando um movimento cada vez mais setorial também. E, bom, nós temos problemas aí que todos os países da América Latina têm, né? De disputa público-privada pelo recurso, de subfinanciamento e desafios ligados à municipalização e à regionalização que aconteceu de maneira bem importante no Brasil, né? E que, num país de dimensões continentais, com centenas de milhões de habitantes, com milhares de municípios, acaba sendo algo também de desafios importantes. Acho que é isso, né? A ideia agora é que a gente possa seguir para as atividades de pequenos grupos, né? Eu e Camilo pensamos em uma discussão aí que permita principalmente que vocês possam trocar sobre as realidades de cada país, né? Isso é a riqueza que a gente tem no movimento pela saúde dos povos, né? Então, quais que foram as questões, né, que a gente colocou aí para os pequenos grupos, as questões principais, para vocês discutirem de forma livre e principalmente conhecerem as organizações, as realidades dos sistemas de saúde dos movimentos sociais dos outros países e possam aí ter uma faísca, ter uma ideia de como que a gente pode construir alianças, se inspirar nas práticas dos outros países, né? Quais são as três questões gerais que a gente trouxe? Que elementos que fazem um sistema de saúde transformador, né? O que podemos aprender, né, dos sistemas universais de saúde, no caso do Chile, do Brasil e de outras experiências que a gente vê na região, e qual o papel tem as comunidades e movimentos nesses processos para a garantia do direito à saúde e dos sistemas de saúde a nível nacional. Não sei se Camilo quer complementar alguma coisa para a discussão dos pequenos grupos. Yo, por el tiempo, creo que, y para darle en realidad realce a lo que nos parecía más importante de esta sesión, independiente de las dos primeras preguntas que de alguna manera problematizan, creo que lo ideal sería hacer énfasis en la última. ¿Qué rol tienen las comunidades y movimientos sociales en la posibilidad de transformar nuestros sistemas de salud? Creo que esa sería mi recomendación porque si no, no nos va a dar el tiempo. Perfeito, concordo com Camilo, né? Para que E podamos principalmente ir podemos a avançar, solucionar. né? Isso. Ya, ahora Clara tiene que entonces Sim, ayudarnos. então só para confirmar, vamos fazer quanto tempo de discussão em grupo? O que que vocês acham que seria o ideal Yo para creo que 30 voltarmos minutos. depois? 30 minutos. Tá, e nós estamos em 53 pessoas. Vocês acham que quantos grupos mais ou menos seria interessante? Não Talvez sei. ¿Unos 6, 7? 5 grupos? Uhum. Sí. 6. 6? Tá bom. Então tá, eu vou fazer aqui as divisões. Aí, gente, para quem não conhece, né, é só apertar Join, o azul vai aparecer aí na tela, né? Vai aparecer Join e vocês apertam e vão pro grupo.